Como sabem, em Portugal temos vários problemas estruturais que precisam de uma solução brevemente. Temos serviços públicos que não funcionam, temos uma crise na habitação cada vez mais problemática que não permite que os jovens consigam adquirir casa e até aqueles menos jovens também, que não conseguem adquirir casa porque obviamente o preço não discrimina ninguém, é alto para todos, e temos também alguns problemas de outros âmbitos que precisam de ser resolvidos. Qual é que foi a decisão da Câmara do Porto nestes últimos dias, em particular no dia de hoje? Ceder 2 casas de património público, ceder 2 espaços de património público, assim é que é, para a construção de 2 mesquitas para consolidar o Porto como uma cidade inclusiva. Portanto, como sabem, isto sim é a prioridade do país, fazer com que as pessoas que não têm nada a ver connosco, que não se querem adaptar, que não querem, muitas delas, aprender sequer a nossa língua, tenham mesquitas para terem os seus locais de culto adequados, quando na verdade em Portugal nós nem sequer estamos autorizados a comer porco no Martim Moniz. Mas enfim, vamos ver, meus caros, esta notícia. Antes de avançarmos para a notícia, gostava apenas de fazer um breve apelo às pessoas que me ouvem. Tem um questionário no primeiro comentário deste vídeo sobre a liberdade de expressão na União Europeia, promovido pelo Partido Europeu do Chega, que eu acho que é importante que vocês respondam. Precisamos mesmo de ouvir a vossa opinião. Foi-me pedido pelo Sr. Embaixador e por outras pessoas que estão envolvidas nesta questão, neste questionário, e portanto pedia-vos, estamos mesmo nos últimos dias, eu não sei se o dia de hoje é o último, se é amanhã, mas por favor preencham, que é importante. Precisamos de ter alguma expressão nesse questionário do ponto de vista da quantidade de pessoas que respondem, para que efetivamente possa ter algumas repercussões positivas desse ponto de vista. E portanto peço-vos que respondam, é importante. Vamos então agora avançar sim para a notícia sem mais demoras. Ora, temos: Porto vota ceder edifícios para 2 mesquitas, consolidando-se como cidade inclusiva. A Câmara do Porto vai votar na reunião privada do Executivo na segunda-feira uma proposta de cedência de direitos de superfície de devolutos para a construção de 2 mesquitas, consolidando-se como uma cidade inclusiva. A construção de uma mesquita na cidade do Porto é um passo crucial na consolidação de uma cidade inclusiva que promove a coexistência pacífica de diversas religiões, refletindo não apenas a diversidade cultural da cidade, mas também o seu compromisso com os princípios fundamentais da liberdade religiosa. Pode ler-se na proposta que será votada na segunda-feira e a que a Lusa teve hoje acesso. Portanto, basicamente, o que a Câmara do Porto e outros órgãos estatais vos dizem abertamente é: todas as religiões são permitidas, menos aquela que é a religião da maior parte dos portugueses. Todos os modos de vida, tradições, história, cultura são permitidos, menos o dos portugueses, porque, como sabem, Carlos Moedas proibiu que se comesse porco no Martim Moniz e a cruz de Cristo era ofensiva para determinadas pessoas. Eu pergunto, se a cruz era ofensiva para determinadas pessoas, podemos estar a olhar para um caso em que as mesquitas possam ser ofensivas para determinadas pessoas, ou, na verdade, as únicas pessoas ofendidas que contam são aquelas que, pelo menos para já, ainda são uma minoria neste país? É uma pouca vergonha o que está a acontecer. Não temos que financiar uma única mesquita. Estas pessoas estão num país católico e têm que se adaptar. Podem ter o seu culto dentro da sua casa, mas era o que mais faltava. Nós agora andarmos com órgãos públicos a ceder património público ou até mesmo a ceder determinado financiamento, não falo no caso deste ponto de vista religioso, mas por exemplo para o Europride, para financiar determinadas formas de estar de uma minoria da sociedade, única e exclusivamente porque queremos parecer inclusivos. Não temos que ser inclusivos para pessoas que não se querem adaptar, e também não temos que ser inclusivos num país onde os próprios portugueses não podem celebrar a Portugalidade, mas temos que permitir que haja lugares de culto para vossas excelências porque são partes de uma minoria. É inaceitável o que está a acontecer. Não tem que se ceder 1 centímetro de património público para construir mesquitas, e em Lisboa, como sabem, até segundo o próprio Carlos Moedas, que espero sinceramente que venha a ser destituído do cargo de Presidente da Câmara de Lisboa, mas, efetivamente, segundo Carlos Moedas, não se pode celebrar a Portugalidade em determinadas zonas de Lisboa porque pode ser ofensivo para determinadas pessoas. Se há determinadas pessoas que vêm para Portugal sabendo que é um país católico e onde se come porco, por exemplo, com bastante frequência, e essas pessoas escolhem vir para cá na mesma, têm que se aguentar àquilo que é a Portugalidade. Não gostam, a porta da rua é serventia da casa. De acordo com as propostas, na cidade do Porto existe uma grande comunidade muçulmana, cerca de 7.000 pessoas, que praticam o culto regularmente na mesquita da Rua do Heroísmo e da Travessa Loureiro,
onde também são capacitados para facilitar a sua integração e viver em comunidade. Em causa estão pedidos do Centro Cultural Islâmico do Porto, que tem apoiado financeiramente e com géneros alimentícios mais de 400 famílias carenciadas num contexto agora agravado com o fluxo de refugiados e da Associação da Comunidade do Bangladesh do Porto. Reparem numa coisa, eu não tenho problema nenhum que estas pessoas sejam solidárias com famílias, sejam estas famílias de onde forem, não tenho problema nenhum com solidariedade. Agora, os órgãos portugueses, o Estado português, não o Estado Central, mas outros, ou representantes do poder político português, vamos colocar a coisa assim, andarem a oferecer espaços, quando neste momento temos portugueses a viver na rua, temos portugueses, nomeadamente idosos, que vivem com 200 e 300 euros de pensão, mas a preocupação da Câmara do Porto é aprovar a construção de 2 mesquitas. Então, e as condições mais básicas e elementares dos portugueses na cidade do Porto e noutras cidades? Porque é que temos que andar a ceder espaços devolutos para a construção de mesquitas quando em Portugal não se pode celebrar a Portugalidade porque é ofensivo? Meus caros, é inaceitável o que está a acontecer e, mais uma vez, continuamos a dar prioridade a minorias, sejam elas quais forem, em detrimento daquilo que são os nacionais. Em Portugal temos uma religião, temos uma cultura, temos um modo de vida, temos hábitos alimentares, temos várias formas de estar que devem ser celebradas e em Portugal é impossível proibir-se a Portugalidade, ou pelo menos deveria ser. No entanto, a celebração de outras religiões e de outras formas de estar, isso sim é desejável, segundo esta Câmara do Porto. Esta associação visa desenvolver ações de apoio a imigrantes daquele país e de forma a proporcionar e apoiar a sua integração, evitar a discriminação racial ou incrementar o ensino português. E, portanto, meus caros, eu gostava de saber verdadeiramente quantas destas pessoas que vieram para Portugal e que têm determinados hábitos diferentes, muitas vezes regras culturais, vamos chamar-lhe assim, antagónicas àquelas que são as regras culturais portuguesas, e eu gostava de perceber efetivamente qual é a percentagem destas pessoas que se adaptou realmente ao país. Do ponto de vista e aliás, até podemos ver isso do ponto de vista das pessoas que estão a descontar. Como sabem, há pouco tempo atrás, há 2, 3 dias, talvez, já não sei há quanto tempo é que foi, mas foi feito um fact-check a André Ventura sobre a questão das 300 mil pessoas a descontar. O Polígrafo disse que estavam estrangeiros, falo de pessoas estrangeiras, que estavam perto de 600 mil pessoas estrangeiras a descontar em Portugal. Mas é sabido, pelo menos por dados oficiais, que não estão neste momento atualizados, até porque temos imigrantes ilegais que não estão a ser contabilizados nestes dados, mas vamos partir do pressuposto que estes dados estão adequados e correspondem à verdade do ponto de vista da imigração em Portugal. O que nós temos é 600 mil pessoas a trabalhar e temos praticamente 1.500.000 pessoas em Portugal estrangeiras. E, portanto, eu pergunto, como exatamente é que apenas 1/3 destas pessoas estão a descontar, mas nós continuamos a dizer que estes senhores vêm para cá salvar a segurança social e ainda têm benesses, nomeadamente na construção de espaços de culto, no mundo? E aliás, olhando para o país da maior parte destas pessoas, se eu fosse para lá com uma cruz ao peito, com toda a probabilidade ou ia preso, ou era maltratado, ou até expulso do próprio país. No entanto, em Portugal, os órgãos estatais financiam espaços de culto que não são da maioria dos portugueses, à semelhança do que se vai fazer com o Europride. O Europride, onde a Câmara de Lisboa vai utilizar praticamente 200 mil euros de financiamento público para que aconteça esse evento, que é uma pouca vergonha, que de um modo geral é sempre um atentado ao pudor e é uma pouca vergonha o que se passa nas ruas portuguesas. O que é que Portugal tem a ver com isso? Porquê é que tem que haver financiamento público para esse tipo de eventos? Por que raio é que determinadas ONGs têm que faturar com dinheiros públicos em relação ao Europride? E o que é que nós temos a ver com isso? Se estas pessoas querem fazer eventos em determinados sítios, paguem do próprio bolso os eventos. Nós não temos que andar a financiar o Europride. Nós não temos que financiar a construção de mesquitas. Era o que faltava. E, portanto, como Portugal ainda é dos portugueses, ou pelo menos deveria ser, não temos nem que financiar a construção de mesquitas, nem que financiar a realização do Europride, porque isso não representa os portugueses e não representa aquilo que é a cultura, a história e o modo de vida dos portugueses. Não estão satisfeitos com o país, não gostam do culto maioritário em Portugal, não gostam dos nossos hábitos alimentares ou da nossa gastronomia. A porta da rua é serventia da casa. Não temos que nos adaptar em quem chega é que tem que se adaptar ao país. Não gostam do país, mais uma vez digo, têm a porta da rua aberta, podem sair, porque sinceramente já temos imigrantes a mais e há muitos que vão ter mesmo que sair, ainda que haja poucas pessoas dispostas a ter esta conversa. Perto de 1 milhão de pessoas, à exceção de raríssimas pessoas
que efetivamente podem ter negócios próprios e podem ter empresas próprias a funcionar de forma regular e legal, sem dúvida nenhuma. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.